Opa, fala galera, beleza? Proteino aqui. E hoje eu tava falando desse carinha aqui, do teclado A75 da VGN, que é aí o que eu acredito que seja o primeiro teclado magnético, né? Da VGN. E eu vou estar falando aí um pouco das características do teclado e o que eu gostei e não gostei, né? Porque esse daqui é um vídeo review. Eu utilizei ele por uma semana pra estar fazendo esse vídeo aqui. E aí hoje eu vou estar falando tudo o que eu achei desse teclado. Opa, recadinho extremamente rápido aqui. Eu vou estar fazendo um sorteio desse mousepad aqui da Yukin, do AliExpress. Quando o canal atingir 300 inscritos, eu vou estar fazendo um vídeo divulgando aí o link do sorteio desse mousepad. Então, se você quiser participar, se inscreve aí, porque obviamente vai ser pra inscritos. E ativa o sininho aí pra você não perder o vídeo, que vai estar o link do sorteio lá, tá? Então é isso, e continua aí o vídeo, falou. Bom, vamos começar pela construção aqui, né? Falando um pouco das características. Ele é um teclado bem construído, tá? Ele até é um pouco pesadinho. E assim, na digitação ali mesmo, ou você pegando ele, você movendo ele, não vai fazer nenhum barulho, não tem nenhum rangido aqui da carcaça, absolutamente nada. Então é um teclado, assim, realmente bem construído. Ele, aqui na parte de trás, ele tem os pezinhos, né, de regulagem de altura. Apesar desse teclado aqui, ele ser um teclado já um pouco alto. Então ele já vem meio que pela carcaça mesmo, meio inclinado, mas aqui você ainda tem as regulagens, tá? Você tem dupla regulagem. Então você pode deixar aqui no primeiro nível os pezinhos ou levantar esses aqui para ele ficar num nível mais alto ainda. E que no caso seria dessa forma aqui, né? Onde ele ficaria com os pezinhos mais alto possível. Bom, e aí aproveitando que estamos falando aqui da carcaça, vamos falar um pouco dessas keycaps aqui. Já dá pra ver que não são keycaps vazadas, tá? Elas são sólidas aqui na parte da frente, então o RGB ou LED ele não passa por elas. Mas eu não senti nenhuma dificuldade para ver à noite, por exemplo, até porque, né, são brancas os caracteres, então de noite ela acaba se destacando bem, e aí você não tem tanta dificuldade assim de ver no escuro, né? E essa aqui é a keycap dele. São keycaps de boa qualidade, em PBT. Elas são double shot, né? Dá pra ver aqui. Esse plástico dela aqui não é tão grosso, mas eu acho que não muda nada. Como eu até falei no primeiro vídeo, talvez mude no som, mas não sei. Pra mim não tem nenhum problema essas keycaps aqui. Bom, além das keycaps, né? Nessa parte da frente a gente tem esse knobzinho também. É um knob de volume e em metal, tá? Ele é tudo em metal. E aqui você consegue estar abaixando, diminuindo o som ali do computador ou mutando. Você também pode apertar, ou se você quiser também você consegue configurar, né, para esses botões estarem fazendo outra coisa aí. Aí essa configuração você acaba fazendo via software. Outra característica bem legal desse teclado é que ele é em gasket mount, tá? Então, especificamente aqui para mim isso daí me agrada muito. E o que isso significa? Ele tem uma certa flexibilidade. E não é defeito nem nada, é uma flexibilidade quando você digita, quando você aperta alguma tecla aqui, que ele é feito para ser assim mesmo. Então, com isso você acaba melhorando a sensação de digitação, ele acaba ficando mais macio. E ele acaba dando uma diferença ali no som, eu não sei exatamente qual diferença que ele acaba dando, mas ele dá essa diferença. Eu não sei se vai dar pra reparar aqui na câmera, mas eu vou apertar aqui com um pouco mais de força. Eu acho que não vai dar pra ver, mas ele acaba dando uma afundada aqui quando a gente aperta, ó. Eu acho que dá pra ver ele se movendo. Então ele dá essa afundadinha aí para acabar ficando mais macio aqui, né? A digitação. Dos teclados magnéticos aí, mais custo-benefício, pelo que eu me lembre, esse daqui é o único, o gasket mount. Recentemente aqui, eu vi hoje, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas a Jazz lançou um teclado também magnético com gasket mount, mas até agora só foi esses dois custo-benefício, né, que eu vi. É uma característica muito legal que eu particularmente, como eu falei, gosto bastante. Bom, e aí como eu disse, né, ele dá uma mudada aqui na digitação. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês como é o som de digitação dele, tá? O som dos switches, dos estabilizadores. Pra vocês saberem aí, né, como que é o barulho dele no dia a dia. Bom, e como deu pra ver aí, ele tem um som, não é um som ruim, mas os switches dele, eles não são lubados, né, de fábrica, então dá pra você perceber, assim como os estabilizadores.
Então, se você quiser extrair o máximo dele, né, nessa questão de digitação do som dele, é necessário fazer o loop dos switches, né, dos estabilizadores. E aí, se você quiser, pode fazer alguns mods aqui, dá pra fazer um tape mod, um foam mode, algumas coisas aí dá pra fazer pra tá melhorando ele. Mas se você gosta, assim, do som mais seco, vamos dizer assim, do jeito que é ele, dá pra você usar, assim, normalmente aí no dia a dia, que não é incômodo. Bom, e lembrando também, né, que esse teste aqui que eu fiz foi em cima desse mousepad, que é um mousepad de vidro, uma superfície bem dura. Então, se você tiver um mousepad grande ou tiver aqueles mousepad pequenininho que você coloca em volta aqui, embaixo do teclado, né, que ele só pega em volta do teclado, você vai acabar tendo um som aí um pouquinho mais abafado. Mas continuando, né, a razão desses switches eles não serem lobados é que esse teclado ele utiliza os switches da Altemo, apesar da VGN colocar a marca dela aqui, né? Provavelmente ela compra em grandes quantidades, e aí geralmente, né, na China, quando você compra em grandes quantidades assim, você consegue colocar a sua marca ali no produto que você está comprando. Então a VGN colocou aqui, ó, a marca dela, VGN, mas são switches Altemos, tá? Inclusive essa PCB aqui ela não é compatível com outros switches, né? Como por exemplo os switches da Gatron. Então você vai precisar, caso queira utilizar outros switches, você vai precisar dos switches que não tem a perninha aqui, né, como esses da Altemo. Outra coisa que dá pra perceber aqui é que o LED é embaixo, nessa PCB aqui, então caso você queira colocar aquelas keycaps que os caracteres ficam na frente, não em cima, aqui vai funcionar muito bem. Inclusive esse teclado aqui também vende ele com aquelas keycaps em específico, tá? Mas no meu caso aqui eu escolhi essas aqui que estão nele. Bom, além de tudo isso, né, que eu falei dos switches, dá pra gente falar um pouco do desempenho dele. A primeira coisa que eu percebi nesse teclado, e eu acho que tem muito a ver com o switch, é que ele não é tão sensível assim, vamos dizer. Então a VGN diz lá no site dela, no anúncio desse teclado, que o switch ele tem um ponto de atuação começando em 0.01 milímetros, tá? E utilizando esse teclado não foi isso que eu percebi. E geralmente os teclados com switch Altemo mesmo, pelo que eu andei vendo aí, né, dos outros teclados, o ponto de atuação começa em 0.02 e não 0.01. E é justamente o que eu senti nesse teclado aqui. Se fazendo uma comparação, sei lá, com o Gateron, por exemplo, eu tenho aqui o Raven 68, que eu não sei especificamente se é o Gateron, mas eu tenho também os Zoia X86, que são claramente switches mais sensíveis quando você coloca em 0.01 mm em ponto de atuação. E esse aqui em 0.01 não tem a mesma sensibilidade, então com certeza aqui talvez comece aí em 0.02 ou até 0.03. Mas isso não é um ponto tão negativo desse teclado. O único ponto negativo que eu acho é só tá lá no anúncio, que é 0.01 e não é. Mas na questão aí de funcionalidade ou do uso dele... Bom, só uma correçãozinha rápida aqui, me corrigindo rapidinho. Eu falo às vezes 0.01 milímetros, mas na verdade 0.01 centímetros, que é igual a 0.1 milímetros. Então eu me confundo às vezes, porque, sei lá, eu sou burro. Mas enfim, eu vou começar a falar certo, começar a falar o 0.1 milímetros pra ficar mais fácil aí. Mas continuando, né, falando da funcionalidade dele, eu particularmente, eu acredito que muitas pessoas também não vão utilizar os teclados magnéticos em 0.1 milímetros, tá? Porque eu já tentei, eu utilizo, quando eu vou fazer os testes, geralmente eu deixo em 0.1 milímetros pra tá levando ali o teclado ao extremo, pra ver se ele vai ter um clique fantasma, alguma coisa assim, mas não é funcional. Então, pra você jogar, por exemplo, você vai dar misclick nas outras teclas toda hora. Pra você digitar no dia a dia também, você vai esbarrar minimamente alguma tecla, você vai... ela vai teclar, então você vai ter que apagar ali a frase, o texto, sei lá, a palavra. Então acaba não sendo um ponto tão negativo. Só se você fizer muita questão de utilizar no 0.1 milímetros, e aí não vai servir para você. Mas, como eu falei, eu particularmente eu utilizei esse teclado aqui no mínimo, que em teoria seria o 0.1, né, lá no software. E eu não tive tantos problemas ali de misclick, de esbarrar numa tecla, de apertar a tecla errada ali no jogo. Então, se realmente fosse 0.1, né, eu usaria no dia a dia como ele tá mais ou menos agora. Talvez até um pouquinho menos sensível, com ponto de atuação um pouquinho maior, mas do jeito que ele já é, né, não é um problema. Então, vai mais da escolha aí, se você for comprar ele, né, se você quiser um teclado com realmente 0.1, não vai ser esse daqui, como eu falei, tá? Outra coisa também, esse switch aqui, ele não é tão leve, então até na questão ali do misclick que eu falei, você acaba não dando misclick tão fácil nele. Até também porque ele não é lubado, né, como eu falei, então ele é um switch aí
Não tão leve, mas ele não é muito pesado também. Então eu acho que ele fica ali no meio a meio. E assim, é um bom switch aí, é gostoso de digitar. Então, o único defeito aí dele são esses, né, que eu falei, a questão do lube. Também que geralmente os switches estão vindo com lube de fábrica. E essa questão do ponto de atuação dele, tá? Bom, e agora sobre o tempo de resposta desse teclado. Eu vou falar um pouco sobre isso e aí a gente já vai pra parte do software, que é uma parte que me decepcionou bastante. Mas, continuando aqui, né, na tempo de resposta, eu não senti nenhum delay nem nada enquanto eu jogava, enquanto eu usava ali no dia a dia. E lembrando também que esse teclado ele não tem suporte a 8K. E novamente, não que isso seja um problema, uma coisa grave, porque até agora também dos teclados de custo-benefício que eu vi que tem realmente 8K foi o Raven 68, que tá ali do lado. Então esse daqui é como os outros aí, mais baratinhos que não tem o suporte a 8K, apenas a 1K. Mas continuando, eu não senti delay, não senti atraso no tempo de resposta. Só que assim, obviamente também aqui eu não tenho um equipamento, né, para fazer esses testes, para ver ali qual seria o tempo de resposta dele. A VGN diz que ele tem um tempo de resposta maior que o Zoya X86, por exemplo. Porém eu não tenho como testar, né, como eu falei. Mas no meu uso eu não senti nenhum problema. Obviamente também, né, que ele não vai ser rápido como um Ultim. Não que isso seja perceptível você utilizando, vão ser diferenças ali de milissegundos, mas obviamente não vai ser rápido como os teclados mais caros, mas para a faixa de preço dele, provavelmente ele tem um tempo de resposta adequado. Bom, e agora vamos para o software dele. Eu vou fazer essa parte no meu computador, né? Bom, e aqui estamos. Essa aqui é a página do driver dele. Toda em chinês, não tem em português, em inglês, então você tem que traduzir pelo navegador. E aí o que acontece aqui? Aqui a gente tem algumas opções e nessa opção tem o download do driver. Acho que isso daqui é para Windows, de baixo é para Mac. Enfim, eu baixei e na minha cabeça essa parte aqui você baixaria um driver para você abrir direto pelo computador. Porque esse driver aqui, o que eu consigo acessar pelo menos, o software aqui, o programa, é direto pelo navegador. Mas enfim, aquele primeiro ali eu baixei e eu não consegui abrir diretamente pelo computador. Baixou o arquivo ali, um executável, eu cliquei várias vezes, desativei o antivírus e nenhuma foi. E aí eu não sei se são arquivos para eu conseguir abrir ele pelo navegador ou se era para realmente abrir algum programa aqui diretamente no computador mesmo. De toda forma, eu não consegui abrir por lá, então toda a configuração, tudo eu faço aqui pelo navegador. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês, essa é a terceira opção, a gente clica e ele acha. Aí ele achou aqui o dispositivo, né, o nosso teclado. E aqui tem as opções, eu vou tirar aqui também não tem português, tá, que é o meu navegador traduzindo de novo, mas tem em inglês, que é aqui na última opção, que ele tá em sobre, que tá traduzido, mas aí você consegue mudar aqui o idioma. Eu vou deixar em... Vou tirar da tradução aqui, porque senão vai ser a tradução da tradução da tradução, e aí pode ter algum erro ali de tradução, né? Mas enfim, esse daqui é o software. Eu particularmente achei bem ruim esse software, vocês vão entender o porquê. Mas aqui tem a primeira opção de você reconfigurar as teclas, colocar outras funções, que eu particularmente não usei, tá? Mas aí, caso você for usar, tem essa tela aqui. E aqui é a parte do... que você faz as configurações de... ponto de atuação, do Rapid Trigger, que eu particularmente achei extremamente confuso. Bom, vamos lá. Aqui você consegue configurar tecla por tecla, ou você consegue selecionar todas de uma vez. Aqui você consegue configurar o ponto de atuação. E como eu tinha falado, aqui está em 0.1mm, o que não é. Então, apesar de ter o número aqui, você vai sentir ali que é 0.2 ou até 0.3 em milímetros. Mas enfim, aqui você consegue configurar até 4mm. E a parte do Rapid Trigger, que é aqui do lado, eu achei um pouco confuso. E eu confesso pra vocês que eu usei esse teclado durante um bom tempo sem o Rapid Trigger. Por quê? Da primeira vez que eu fui utilizar, eu deixei tudo em 0.1mm, que como eu falei, eu gosto de deixar ali tudo na configuração mais sensível possível para ver se vai ter algum problema. E aí eu deixei os dois em 0.1mm, porque os outros softwares primeiro ali o ponto de atuação e segundo o ponto de atuação do Rapid Trigger. O que nesse teclado não é assim. Eu não sei se eu não vi softwares bastante de teclado ou se esse daqui é o único diferente.
Mas enfim, aqui pra você colocar no ponto de atuação mínimo, não é tudo pra cima, não é 0.1, você tem que colocar tudo pra baixo. E aí ele entra como se fosse o Rapid Trigger ali mais sensível possível. E aí eu só fui perceber que tava errado no dia que eu peguei assim pra jogar Valorant, que fazia tempo que eu não jogava, e o Valorant é o jogo que você consegue perceber se o Rapid Trigger tá funcionando ou não, né? Porque eu só tava jogando Overwatch ou X-Defiant, que são jogos que você atirando parado ou andando, a bala vai reta de toda forma. Mas eu entrei no Valorant e eu percebi que não tá funcionando o Rapid Trigger, e aí eu entrei aqui e percebi que eu tinha que deixar tudo pra baixo. Aí sim ele funciona, o Rapid Trigger, eficientemente, né? Ou se você quiser menos sensível, você deixa ele um pouquinho mais pra cima, né? Aí vai dependendo das configurações que você prefere. E aí durante esse tempo, depois que eu percebi ali, né, o erro, aí eu deixei certinho. O ponto de atuação eu deixei em 0.1. Como eu falei, e eu não senti, né? Eu até esqueci de falar, eu não senti nenhum clique fantasma. O teclado não ficou teclando as teclas aleatoriamente, por exemplo, com ele na configuração mais sensível possível. O que é bom, né? Porque tem teclados que fazem isso. E esse daqui particularmente não fez. Pode ser a minha unidade que veio, sei lá, abençoada, mas comigo não aconteceu. E aí a gente tem essa opção aqui também, o Non-Stop Rapid Trigger, que eu particularmente também não entendi muito bem. Eu olhei em alguns fóruns para tentar entender, até para conseguir explicar, mas sinceramente eu não entendi tão bem. E a tradução aqui parece que tá meio... é a tradução da tradução mesmo. Tipo, não é que alguém escreveu em inglês, então eu achei meio confuso. Mas enfim, caso você queira utilizar o Rapid Trigger, é dessa forma aqui que eu falei. Aqui tem a opção de Dead Zone também, que eu também não entendi muito bem. Ele vem setado de fábrica em 3.7. Depois eu coloquei em 4 pra testar, não vi nenhuma diferença, então não sei se faz tanta diferença assim. Mas aqui tem como você configurar isso aí. Aí aqui do lado a gente tem a opção de você configurar ali também algumas funções na teclas ali, dependendo do tanto que você aperta, etc. Essa aqui também eu não utilizei essa função. E aqui a gente tem o Light Speed, que também é um modo que eu procurei mais a fundo, eu não vi ninguém falando sobre. Em teoria, as teclas que você selecionar aqui embaixo, você pode selecionar 4, vão ter um tempo de resposta melhor. Mas como eu falei já anteriormente também, não tem como a gente medir isso sem um programa, por exemplo. Eu só jogando ou utilizando aqui é impossível de reparar. Mas de toda forma eu deixei no WASD. E se estava funcionando ou não, aí eu não sei, mas eu deixei e não tive nenhum problema assim de bug ou qualquer coisa do tipo. Bom, aí o resto das abas aqui em cima, por exemplo, é as que tem em todos os teclados mesmo, aqui também de você poder reconfigurar as teclas ali junto com o FN também. Aqui tem a aba de macro. Aqui a gente consegue mudar o RGB. Então aqui tem bastante opção de RGB, inclusive. Então caso você queira e você goste de efeitos bem personalizados, dá pra você fazer aqui. Eu deixei no padrão que veio, que ele fica meio rainbow, é o que tava agora há pouco, né, aqui na filmagem que eu tava fazendo. Então, outra coisa que eu não mexi tanto, mas funciona muito bem, eu fiz alguns testes e funciona. E aí a última aba é que dá pra mudar a linguagem, o firmware. Aqui você consegue calibrar também o teclado, tá? É importante às vezes se tiver algum bug, como tá isso aqui também, se tiver uma atualização de firmware você precisa calibrar depois, então é uma aba importante. Mas é isso, o software, eu não achei muito intuitivo esse software, confesso, mas como eu disse, pode ser que eu simplesmente não tenha entendido direito ou realmente não é intuitivo mesmo. Pra mim não é intuitivo, principalmente essa parte do Rapid Trigger, que eu demorei um tempo, né, como eu falei, para eu conseguir perceber que não estava funcionando o Rapid Trigger. Mas enfim, depois que você aprende ali, depois que você vê certinho como configura, aí ele funciona perfeitamente no valor configurado, tá? Bom, então acho que é isso. Não tenho mais o que falar desse teclado. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários, pode me perguntar. Eu vou deixar também aqui embaixo o link de onde eu comprei esse teclado, também o link de um outro anúncio, que se não me engano vai estar mais barato. Faz até um tempo que eu não vejo os preços desses teclados, mas se não me engano vai estar mais barato. É um teclado aí que custa na faixa de 300, 310, 320, 330 reais, entre 300 e 330 reais. E em promoções aí você geralmente consegue comprar ele abaixo de 50 dólares. Infelizmente, é só em promoções mesmo, né? Ou se acaba tendo uma promoção de super ofertas, alguma coisa assim, fora de época de promoção do AliExpress em si. Mas, enfim, é isso desse teclado. Se você gostou, curte, se inscreve aí, vai ter o sorteio, né? Como eu falei no início do vídeo.
E é isso.